Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O Brasil vai receber em novembro a COP30, a Conferência do Clima, e tentar transformá-la em oportunidade para apresentarmos uma agenda madura e com metas claras, e vai exigir muito trabalho sério nos próximos meses. A escolha do embaixador André Correia do Lago para presidir a COP foi acertada. Ele terá a difícil missão de reunir ambientalistas e líderes do agronegócio, políticos e cientistas, líderes do terceiro setor e empresários, para que seja criada uma agenda madura com objetivos factíveis e que permita o Brasil assumir o seu protagonismo numa discussão fundamental para o país e para o mundo. Como transformar o investimento na descarbonização no meio vital para impulsionar o crescimento econômico sustentável, atrair investimento e manter a nossa liderança global no agronegócio. Enquanto o mundo discute quem vai pagar a conta da transição energética, perdemos a oportunidade de debater medidas práticas e construtivas para conciliar essas mudanças estruturais do clima e o crescimento econômico, segurança alimentar e preservação, além da bioeconomia e da sustentabilidade. E para debater esse assunto de vital importância para o nosso futuro, eu recebo hoje Cândido Bracher. Bracher foi CEO do Banco Itaú e contribui fortemente com várias instituições ambientais que reúnem empresários, cientistas e investidores interessados em transformar o Brasil numa potência ambiental, como é o caso da rede Uma Concertação pela Amazônia. Cândido e sua esposa, Tereza Bracher, possuem fazendas no Pantanal, onde se dedicam a um projeto modelo de conservação do bioma da região. Cândido, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Felipe. Grande prazer estar com você aqui. Um prazer estar aqui. Cândido, essa COP30 é uma grande oportunidade para o Brasil se nós conseguirmos, como a gente falou aqui na abertura, ter uma agenda madura. O que o Brasil precisa fazer para ter essa agenda madura numa discussão franca e aberta entre o mundo privado, o terceiro setor, cientistas e governo? Olha, primeiro nós precisamos pensar que a COP30 é uma COP no Brasil, não é uma COP do Brasil. Uhum. Quer dizer, a COP tem uma agenda global, ela acontece todos os anos num país diferente e tem uma agenda própria. Esse ano ela ocorrerá no Brasil. Você tem temas que são temas da agenda global que são imutáveis e que a responsabilidade do presidente da COP, do embaixador Correia do Lago, é dar continuidade a eles. Então você tem a questão do financiamento, você tem a questão da transição para longe dos combustíveis fósseis que vem sendo discutida, você tem a questão de adaptação, você tem questões que são que se sobrepõem a tudo e que precisam ser cumpridas, tem uma agenda formal muito importante. Agora, ela sendo no Brasil, ela é um espelho daquilo que tudo que nós fazemos. Um espelho e talvez uma lente de aumento. E a lente de aumento bom, mas aumento ruim também. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter credibilidade com a nossa pauta econômica ligada à economia verde. Uhum. Nós precisamos ter uma pauta estruturada e precisamos ser capazes de comunicá-la nessa COP. Isso tem coisas básicas. Acho que a gente pode falar disso em mais detalhe, mas começa, por exemplo, por você estar contendo o desmatamento. Uhum. O desmatamento já foi reduzido, cerca de 30% nesse primeiro ano de governo, precisa ser mais reduzido, nós precisamos ser mais ambiciosos nessa meta. Isso é aquilo que mais aparece do Brasil para fora. Depois, nós temos que ser capazes de mostrar o potencial de economia verde do Brasil. É um potencial muito vasto. Eles vêm desde a questão das nossas florestas, das nossas áreas degradadas, quer dizer, o potencial de captura de carbono que o Brasil tem, seja preservando as suas florestas, seja recuperando os 60, 70 milhões de hectares de áreas degradadas, mas principalmente na produção de combustíveis verdes. De combustíveis verdes que dependem de uma matriz energética limpa, e o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo,
muitas vezes combinada com CO2 vindo de processos orgânicos, como é o caso, por exemplo, do CO2 da fermentação da cana-de-açúcar, na produção de hidrogênio verde. A gente pode entrar nisso em mais detalhes se você quiser. Mas, enfim, tratar dos assuntos globais de uma maneira proativa, e aqui eu acho que a escolha do embaixador André Corrêa do Lago é perfeita. E fazermos isso ao mesmo tempo em que mostramos a nossa agenda, eu acho que seria muito bom. Então, o primeiro assunto que a gente queria tratar é justamente sobre a preservação da Amazônia. Hoje nós temos que reduzir, evidentemente, o desmatamento ilegal, mas tem duas coisas fundamentais que o Brasil poderia fazer para ganhar essa credibilidade. Primeiro, é assumir uma meta de desmatamento líquido zero, que nós já deveríamos ter assumido essa meta desde o primeiro dia de governo até 2030. Eu acho que isso mostra a credibilidade, o empenho do Brasil como nação, não só de governo, como do setor privado também, em ajudando a atingir essa meta do desmatamento líquido zero. Então, acho que essa é a primeira coisa para dar uma resposta ao mundo da nossa preocupação com a preservação. E o segundo ponto fundamental é a questão da regularização fundiária, ou seja, o que nós vamos fazer para aumentar a capacidade de regularizarmos terras, principalmente terras públicas, que você sabe que é ali onde ocorre a maior tipo de grilagem. Porque esses dois assuntos, nesse primeiro tema da preservação da Amazônia, não se tornam uma espécie de mínimo consenso para apresentarmos uma agenda crível para o mundo? Certo, mas isso, perfeito. Eu acho que nós precisamos apresentar para o mundo, e acho que devíamos estar apresentando já, um guidance, uma programação. Nesse mundo empresarial, mas no mundo institucional em geral, você adquire confiança assumindo compromissos e cumprindo compromissos, assumindo compromissos e cumprindo compromissos, e fazendo isso reiteradamente. No mundo empresarial, isso se chama guidance. As empresas, no início do ano, de capital aberto, dizem, olha, minhas vendas vão crescer tanto, minha inadimplência vai subir tanto, os meus estoques vão... E você anuncia esses dados na sua primeira reunião em janeiro, e no fim do ano você mostra que você chegou perto ou não deles, quais foram os desvios e tal. Quando você repete isso com regularidade, você ganha confiança, você ganha confiabilidade junto aos investidores. No caso, é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil precisa anunciar metas, primeiro elas precisam ser factíveis. Não pode ter bravata na meta. Elas precisam anunciar metas que sejam factíveis e que já venham em andamento e que vão além, evidentemente, da COP30 e de 2030. Quer dizer, você tem que anunciar as metas até... Você tem, inclusive, uma obrigação dentro do Acordo de Paris de anunciar essas metas, que são as contribuições nacionais definidas. São metas de redução de emissões. Mas, evidentemente, para o Brasil, que tem mais de 40% das suas emissões advindas de desmatamento, você falar em redução de emissões é você falar em conter o desmatamento, como você disse, em atingir o desmatamento zero, o desmatamento ilegal zero, o que é praticamente desmatamento zero, porque 90 e tantos por cento do desmatamento é ilegal, tá certo? A questão do CRA, do Certificado Ambiental Rural, é uma pré-condição, na minha opinião, para você atingir esse desmatamento zero. O que é o CAR? O CAR, quer dizer, o proprietário da terra registra a sua terra, mostra os limites, então essa terra passa a ser supervisionada por satélite, o que tem de área verde, enfim, as culturas, etc. e tal. O CAR no Brasil está atrasadíssimo. O estado mais avançado no CAR é o Espírito Santo, que tem 66% da sua área com CAR. O segundo estado que vem é São Paulo com 20%. Depois vem o Pará com... Enfim, e tem muitos estados com 2%, 3%. Evidentemente você tem dificuldades tecnológicas, tal, mas que, francamente, eu tenho a impressão que são desculpas. Quer dizer, quando você tem um interesse real em fazer, você faz. Agora, como o CAR permite uma fiscalização mais forte, mais presente, o interesse é uma dificuldade, é algo que custa, tal, não está sendo feito. Ora, sem você ter o CAR, é muito mais difícil fiscalizar. Então, você atingir essa meta do desmatamento ilegal zero, o CAR é uma pré-condição. E, enfim, o governo precisa anunciar
metas de cara, olha, nós vamos chegar até tanto em tal data. Agora o cara é estadual. Isso. Então você precisa, enfim, e aqui eu chego, talvez, enfim, nós precisamos de uma autoridade climática central no país. Quer dizer, como você tem essa responsabilidade das federações, estabelecer das federações, e mesmo dentro do governo federal, você tem isso disperso em diversos ministérios, e você tem que coordenar diversas atividades, a tarefa se torna muito difícil. Você não tem de quem cobrar. De quem é que você vai cobrar? Desmatamento é só do meio ambiente? Bom, mas o meio ambiente diz, não, mas olha, eu precisava do CAR, mas os governos estaduais não fizeram. Enfim, precisa coordenar melhor, mas é fundamental. Falta gestão. Você falou, né? Inclusive mostra exatamente que quando há regularização fundiária, que o setor privado passa a ser não só fiscalizado, mas dando inclusive comportamento exemplar, como é o caso que nós temos, né, de 35% preservada aos APPs no Centro-Oeste, 25% no Sul e 80% no Nordeste. Então, ou seja, nós já entendemos que esse é o caminho. Então isso poderia ser algo que coordenasse a ação do governo federal com os estados e municípios para que nós possamos assumir metas realistas nessa história da regularização fundiária, que é um ponto central para, como você bem disse, para atingirmos o desmatamento zero, né? Sem dúvida. O desmatamento líquido zero. O segundo ponto interessante... Perdão, só você tem outras coisas na regularização fundiária que cabem dentro, que é a destinação das terras devolutas. Sim. Quer dizer, hoje você tem uma quantidade enorme de terras, especialmente nos estados do norte, que pertencem ao Estado, que, enfim, nunca foram de ninguém. E essas terras precisam ser destinadas, você precisa designar, transformadas em áreas, em reservas de proteção, transformadas em parques, enfim, elas precisam ter uma destinação formal. Enquanto elas não têm uma destinação formal, elas são um grande atrativo para a grilagem. E a grilagem, o desmatamento é o instrumento da grilagem. Quer dizer, o desmatamento é a forma que o grileiro tem de tomar posse da terra. E uma vez que ele toma posse da terra, daí o processo judicial para desfazer essa posse é muito longo. Então, e os estados demoram muito em designar essas terras, em destinar essas terras. Quer dizer, isso é talvez um dos principais problemas, porque são nessas terras que ocorre a principal atividade de desmatamento. É verdade. E o segundo ponto que você mencionou, muito importante, é a questão das áreas degradadas. Como você falou, o Brasil tem 40, 50 milhões de hectares de terra. Dizem 70. Dizem até que vai a 60 milhões. Né? Então, o ponto é o seguinte, com a área degradada, por que nós não temos um programa de reflorestamento? Em parceria, de novo, com os estados, porque é o jeito mais barato que nós temos e mais natural para a vocação econômica do Brasil de capturar carbono. E isso seria também uma outra meta importante, que nós façamos 1 milhão de hectares por ano, em parceria com uma meta. Você acha que é possível reunir esse grupo para discussão da COP30 e assumir metas concretas nessa história de reflorestamento de áreas degradadas? Pelo que eu acompanho disso, e eu invisto em uma ou outra iniciativa de recuperação de áreas degradadas, um grande problema é você ter as terras. Boa parte dessas terras tem problemas de título, você não consegue utilizá-las. Tem uma segunda questão, que é a questão de mudas. Quer dizer, precisa ter mudas para plantar. Precisa ter mudas para plantar, e isso é um gargalo importante. Vem sendo desenvolvido, mas a área feita por enquanto ainda é muito pequena. Mas o potencial é enorme, e eu concordo com você que esse é um caminho muito importante. Uma preocupação que eu tenho é que a gente não faça uma comparação, enfim, fique disputando entre duas coisas que são boas, que é a recuperação de áreas degradadas e a proteção da floresta em pé. A proteção da floresta em pé é fundamental, e são áreas muito mais extensas do que é possível fazer de recuperação de áreas degradadas. Mas a recuperação de áreas degradadas é um enorme potencial. E tem uma coisa, a área degradada protegida cresce sozinha. Depende de há quanto tempo ela está degradada. Se ela está degradada há 100 anos, não. Como no Vale aqui do Paraíba e outras coisas. Mas se não, ela cresce sozinha. Então, uma boa parte dela, basta você
proteger e ter gente responsável cuidando. Mas, enfim, evidentemente, se você tiver mudas e tiver tudo isso, replantar a floresta nativa, daí você traz de volta também a biodiversidade, enfim, e todos esses aspectos que são fundamentais. Candi, a COP29 frustrou muito, principalmente com a história do crédito carbono, ou seja, a discussão patinou, não andou, e depois a ajuda dos países, que todo mundo esperava que ia ter 1 bilhão e 300 milhões de dólares, acabou tendo 300 milhões de dólares da ajuda. Ou seja, quanto dessa frustração é baseada em falta de confiança? A gente não quer dar dinheiro para países que, enfim, vão pegar esse dinheiro, vão fazer outra coisa, não vão preservar o meio ambiente. E quanto disso é, na verdade, uma história de se esquivar de uma responsabilidade de encarar o meio ambiente como uma questão do planeta e não como uma questão do Estado-nação? Olha, pergunta dá espaço para a gente voar bastante aqui. Falando da COP29 especificamente, ali teve 3 aspectos principais, eu acho. 2 bastante negativos e 1 até positivo. É claro que teve muito mais, mas esses 3 eu selecionaria. Os aspectos bastante negativos, o primeiro foi o compromisso dos países desenvolvidos de financiarem a adaptação e a mitigação nos demais países do mundo, para os quais se estimava uma necessidade de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano, e com muito sacrifício e esforço se obtiveram 300 bilhões de dólares no final, sendo que, enfim, houve todo tipo de estratégia feia do ponto de vista diplomático para se chegar nisso. Quer dizer, os países desenvolvidos não colocando nenhuma proposta na mesa, até a 1/10 hora, que é justamente para na hora que você colocar, tentar criar aquilo como um fato consumado, não dá nenhum espaço para o outro reagir, daí tem uma ameaça, se levantar, vai terminar a COP sem acordo, não termina, então aumenta mais 50 bilhões, enfim. Isso ficou muito feio. E mesmo esses 300 bilhões, Felipe, precisa ver. Precisa ver eles aparecerem. A outra questão muito ruim foi a questão do caminho de transição, que eles chamam. Quer dizer, que é aquela frase que foi incluída na COP anterior em Dubai, Transition Away from Fossil Fuels. Quer dizer, é você começar um processo de desdependência, de ficar menos dependente dos combustíveis fósseis. Essa frase que foi incluída e foi muito celebrada em Dubai, sumiu agora. Ela não foi negada, mas ela não voltou a aparecer. Por trás disso, houve uma pressão dos países produtores de petróleo, dos lobistas da indústria de petróleo gigantesca. Tinha mais lobista da indústria de petróleo em Baku do que qualquer outra representação de país. A parte positiva, eu acho que tem a ver com crédito de carbono de uma certa maneira, que foi a regulamentação do artigo 6. Uhum. O que é o artigo 6? No Acordo de Paris, os países se comprometem a atingir 0 de emissões num determinado prazo. A grande maioria em 2050, um ou outro em 2060, 2070, mas a grande maioria. E cada país, então, tem que dizer como vai chegar lá. O artigo 6 permite que os países cheguem lá também usando a redução de emissões de outros países. Uhum. Então, se o país vai além da sua meta de redução, ele pode pegar esse excesso, que são os créditos de carbono, e vender para um país que ficou aquém. Isso, naturalmente, faz todo sentido, porque o aquecimento global é global. Uhum. Você equilibra as coisas dentro do mundo. Você pode, perfeitamente, um país onde é mais fácil você reduzir e mais além do que outro onde é mais difícil. Para a atmosfera, isso será indiferente. Isso estava aprovado desde 2015. E só foi regulamentado agora. Quer dizer, porque eu posso entrar nisso depois, enfim, existe um grande preconceito contra isso que se chama compensação de emissões por parte dos ambientalistas de uma maneira geral, especialmente dos ambientalistas europeus. Uhum. E o fato, então, de ter sido aprovado, de ter sido regulamentado o artigo 6, quer dizer, agora você já tem os meios necessários para poder fazer essas compensações, ainda precisa de uma regulamentação adicional, mas, enfim, foi um grande passo à frente.
Mas eu quero ficar na sua pergunta, e o compromisso de nação? Eu acho que aqui, se você permitir uma digressão, voltar um pouco, quer dizer, o aquecimento global, o fato de que o mundo está aquecendo e de que isso provoca desastres naturais e de que hoje a causa disso é inconteste, que, enfim, são as emissões de gases de efeito estufa, principalmente do carbono, isso é uma realidade desagradável, né? Como o Al Gore chamava, né? Uma realidade inconveniente. Uma verdade inconveniente. Isso é uma verdade inconveniente, mas é uma verdade. Essa verdade, ela apresenta 3 tipos de custo inescapáveis. O primeiro custo é o custo dos próprios acidentes. Acontece uma enchente em Porto Alegre, custou 65 bilhões de dólares. Acontece uma quebra de safra no país da África, enfim. Então você tem o custo do acidente ele mesmo. Inescapável. Esse não tem como evitar. O segundo custo é o custo de adaptação. São aqueles investimentos que você faz que têm um resultado mais imediato e isso você faz para evitar as consequências dos acidentes. Então é a barragem que você constrói para impedir a enchente, é o investimento que você faz numa brigada de incêndio para evitar que os fogos se dissipem, enfim, uma série de investimentos que você faz para se adaptar a essa nova realidade climática. Esse investimento é importante, ele é vital para a sobrevida das populações, mas ele não faz nada para reduzir o aquecimento global. Ele só controla o dano. Enquanto isso, o aquecimento continua. Se você não mudou a sua forma de gerar energia, se você não mudou a sua forma de transporte, se você não mudou a sua forma de fazer cimento, o aquecimento continua. O terceiro tipo de custo, e aí é investimento, é o que se chama de mitigação. É aquilo que você investe para reduzir as emissões. E nisso é que esse custo, para o Brasil, não é custo. Para o Brasil isso é potencial. Quer dizer, então, o Brasil tem a possibilidade... O Brasil sofre os impactos, o custo dos impactos dos acidentes ambientais, como qualquer outro país. Tem que fazer os investimentos de adaptação como qualquer outro país. Mas na mitigação, para nós é fonte de receita. Sim. É fonte de receita justamente por causa do potencial enorme que nós temos na transição energética do mundo, na produção de combustíveis verdes, na captura através das nossas florestas, etc. Outros países desenvolvidos, os Estados Unidos, poderão ter isso através de tecnologia. Eles fizeram lá, o Biden fez o IRA, o Inflation Reduction Act, dando 360 bilhões de dólares de incentivos, de subsídios para desenvolvimento de tecnologias verdes. Então, eu tenho a impressão que existe um conflito de timing. Quer dizer, quem está ganhando o jogo é o imediatismo. O que não é tão de se estranhar. Quer dizer, toda a política, de uma certa maneira, é voltada para o imediatismo. Os políticos precisam ser reeleitos a cada 4 anos, enfim. Então, dessa maneira, quer dizer, está se dando muita atenção para o ganho imediato. Então, por que se insiste nos combustíveis fósseis? Porque dá um lucro enorme, porque toda a estrutura está aí feita. Por que os combustíveis fósseis conseguem eleger o presidente dos Estados Unidos? Porque você tem muito interesse estabelecido aí. E está se deixando, ou está se tornando muito mais caro a conta de resolver isso, que terá que ser resolvido. Não tem como não fazer. Para o Brasil, então, não apostar na transição para uma energia de baixo carbono é jogar dinheiro fora. O Brasil vem, isso felizmente é um bom exemplo, uma certa continuidade em boas políticas públicas, justamente fazendo essa transição, né? A nossa capacidade de geração de energia solar cresce todo ano, eólica cresce todo ano, enfim, o Brasil vem, aliás, esse é um exemplo para o mundo, como é que se faz aproveitando as suas vocações naturais, porque também não é que todo mundo tem a quantidade de sol, vento que nem tem no Brasil, mas nós estamos avançando bastante nisso e isso ainda parece um caminho bem promissor para o Brasil se tornar aí o principal país do mundo em geração de energia limpa, né? Agora, um ponto que me chamou a atenção nessa transição energética
é o plano Draghi. O Mário Draghi acabou de anunciar um plano dizendo que a Europa tem que investir em descarbonização como um grande potencial para a retomada do crescimento econômico da Europa e para não depender mais energeticamente de outros países, que é o trauma que eles tiveram depender do gás com a Rússia. Então eu vejo que a Europa também hoje está seguindo uma linha muito parecida com a do Brasil. Olha, a descarbonização é uma escolha vital para a retomada do crescimento econômico e para a nossa segurança energética. Você acha que essa mentalidade mudou por causa da guerra ou essa é um incremento de conscientização que vem acontecendo na Europa há um tempo? Olha, a guerra foi um catalisador da consciência ambiental na Europa, sem dúvida. Ela acelerou esse processo de consciência ambiental. Mas a Europa é exemplar nisso. Coitada da Europa, né, que tem sofrido tanto, enfim, economicamente, enfim, que está tendo enfim, a sua política de bem-estar tão questionada, que vê os Estados Unidos se desenvolvendo tanto e ela ficando para trás em inteligência artificial, ficando para trás nos carros elétricos, ficando para, enfim, sofrendo a Alemanha, que era um motor, vivendo uma crise grande, temos eleição agora em fevereiro, enfim. Mas a Europa tem uma... Europa, enfim, tem história, tem equilíbrio e ela tem uma tradição de ser consequente muito grande. E ninguém trata a questão ambiental com a mesma seriedade que os europeus. E já há décadas. E isso vem evoluindo. Que eles cortam na carne. Quer dizer, eles têm um mercado interno de carbono, um sistema de cap and trade, onde as empresas são obrigadas a pagar pelo que emitem. O cap and trade funciona assim. Eles estabelecem é o mesmo princípio como nós aprovamos aqui no nosso mercado de carbono. Como é que funciona? Primeiro, só vale para quem tem chaminé. Então, a área rural não está incluída, não sei o quê. Só vale onde você... Por que para quem tem chaminé? Onde você consegue medir as emissões de uma maneira confiável. Então, você tem que conseguir medir as emissões e tem que conseguir que elas sejam... Isso só vale a pena também para quem acima de um certo nível. Mas então pega lá, indústrias de cimento, indústrias de aço, diversos setores industriais que emitem. Bem, você emite 100 hoje, daqui a 5 anos você vai estar emitindo 90, daqui a 10 anos você vai ter caído para 75, enfim, faz uma curva de decréscimo para cada setor. Essas curvas são negociadas, você pode imaginar como é que vai ser no Brasil negociar essas curvas. Bem, a partir desse momento, os setores começam a investir em descarbonização e vão cumprindo a curva. A indústria que vai além do compromisso ganha um crédito. A que fica aquém, fica com um débito. Esse é o mercado de carbono regulado, que se chama. Nesse mercado de carbono, como a oferta é limitada, o preço é muito alto. 90, 100 euros por tonelada de carbono. Muito mais caro do que no mercado voluntário. Mas, enfim, a Europa mostra com isso, enfim, que ela tem um compromisso sério com a descarbonização, porque ela sabe que isso é fundamental para ela, enfim, para o mundo. Eu acho que ela está sendo um adulto na sala, nesse sentido ambiental. Ela está sendo responsável. Ela faz um esforço também para dizer, olha, não vou pagar esse pato sozinho. Tudo bem, tem... gente bancando esperto que não vão fazer porque a atmosfera é de todos, eu estou reduzindo, eu estou beneficiando todo mundo. Então, eu vou fazer pelo menos o seguinte, quem exportar para mim vai ter que pagar os mesmos custos que as minhas indústrias que estão produzindo aqui dentro estão fazendo. Então, ela criou um mecanismo de ajuste na fronteira. Esse mecanismo de ajuste na fronteira diz, olha, todo produto que entrar na Europa vai ter que pagar um imposto sobre o carbono que está contido nele, equivalente ao que pagaria se tivesse produzido dentro da Europa. É o CBAM, é o nome disso. Que é uma forma inteligente, eu acho, de exportar as suas boas práticas. Eu acho que o Brasil devia olhar para a Europa e buscar uma parceria com a Europa nisso. Quer dizer, como nós temos tanto interesse em que a transição para uma economia de baixo carbono aconteça, porque nós temos tanto a ganhar com isso, já que o mundo todo não adota um preço para o carbono, que seria o correto, seria
qualquer economista dirá que essa seria a ferramenta mais produtiva, nós temos que começar comendo pelas bordas. Então, criar um mercado junto com os europeus, junto com a Coreia do Sul, junto com a Austrália, países que estão fazendo também os seus mercados nacionais de carbono e dizer, olha, aqui dentro nós podemos trocar entre nós. Quem de fora quiser exportar para cá tem que pagar o imposto. Então você vai criando uma zona, um mercado comum de carbono que passa a ter um atrativo para que outros se juntem a isso. Sua pergunta é fundamental, sua colocação é fundamental, porque eu ia fazer essa pergunta. Já que assinamos um tratado, Mercado Comum Europeu com o Mercosul, por que não criar um mercado comum de carbono? E por que isso? Por causa dessa disparidade do preço de carbono. Nós vimos na Europa, como você falou aí, 90, 100 dólares e aqui 30 centavos de dólar. Né? E isso desencoraja o Brasil a fazer isso. Um estudo do Zé Alexandre Schenkman mostra que se a tonelada de carbono no Brasil fosse de 20 dólares, que o desmatamento seria zero. Porque o incentivo que você teria para manter a floresta em pé é muito maior do que desmatar. Então, você acha que é possível, como um projeto de médio prazo, criar um mercado comum de carbono para fazer com que nós tenhamos pelo menos um patamar aí de 20, 30 dólares por tonelada e isso estimular a preservação da floresta, a preservação ambiental? Olha, a gente gosta de acreditar que o que é lógico prevalece, o que talvez é um erro. Um preço para o carbono emitido é a coisa mais lógica que existe. Ela é uma coisa que substitui praticamente qualquer regulamentação que você queira fazer artificial. É você colocar o mercado para funcionar. Coloca um preço. Quer dizer, o problema do aquecimento global, ele deriva disso que é considerado a maior falha da economia de mercado de todos os tempos, que é deixar de colocar um preço num bem escasso. O bem escasso é a capacidade da atmosfera de absorver gases de efeito estufa. Você não colocou um preço nisso, então todo mundo abusou, enfim, abusou. É a tragédia dos comuns. É a tragédia dos bens comuns, quer dizer, todo mundo sobreutilizou isso. Se você coloca um preço, você regula a oferta e demanda, enfim, seria a coisa mais racional. Mas, evidentemente, quem está emitindo mais, quem está colocando mais carneiros no pasto, para voltar à tragédia dos bens comuns, que é de onde vem a origem, não quer saber de pagar. E o pasto que se dane. E é o que está acontecendo. Quer dizer, a atmosfera que seja completamente degradada. Bom, então, ter um preço seria a coisa mais razoável. Não conseguimos colocar um preço global. Estados Unidos não topa de jeito nenhum, enfim, não conseguimos. Então vamos comendo pelas bordas. No mercado regulado, a oferta é limitada, por isso o preço é mais alto. No mercado voluntário, que é o mercado que as empresas, especialmente empresas internacionais, grandes empresas, que querem poder dizer que estão reduzindo as suas emissões, acessam, como tem muito mais oferta, o preço é muito mais barato. Eu acho que sim, que a gente devia... E 20 dólares por tonelada é um belíssimo preço para preservar. Hoje, vai ficar cada vez mais caro, mas eu contei isso, porque os custos dos acidentes, e os custos de adaptação e os custos vão ficando cada vez mais altos. Mas, enfim, por enquanto 20 dólares, vamos ficar nessa conta que já estaria muito bom. Você não consegue isso no dia seguinte. Evidente, imagina a grita dos ambientalistas europeus, se dissessem, agora a nossa siderúrgica aqui, que estava pagando 90 dólares por tonelada, vai pagar 9. Vai reduzir os seus programas de redução. Eles dizem, nós queremos redução de emissões, nós não queremos compensação. Então você precisa limitar. Você precisa dizer, ok, compensação até X%. Eu posso fazer 10% do meu compromisso com compensação. Que no mundo, se você olhar o mundo todo, para reduzir os 50 bilhões de toneladas que são emitidos hoje, imagina-se que a compensação consegue dar conta de 10%, 12%, não muito mais do que isso. O resto você tem que reduzir mesmo através de mudança de processo de produção. Mas, então, se você fizer um limite assim e progressivamente permitir
que as novas... porque você entra nova oferta e entra nova demanda também. Quer dizer, você tem as nossas indústrias também que vão precisar compensar. E tem as da Coreia. Então, você criar um mercado comum, eu acho que você beneficia. Eu acho que essa ideia é uma ideia viável, boa, precisa de tempo. Enfim, eu acho que ela pode ser negociada rapidamente e precisa ser implementada ao longo do tempo para não dar um grande choque de preço. Uhum. Candi, você sempre disse que a Europa foi sempre um exemplo nessa área de energia renovável, essa conscientização ambiental, descarbonização. Mas a Europa deu uma charré em duas áreas fundamentais. Primeiro, nos 25 anos atrás, a Europa que liderava a energia solar. E hoje as placas solares tudo está sendo fabricado na China. Então, perdeu a liderança num setor importante. E outro setor que perdeu a liderança importante é a energia nuclear. A Europa inteira tinha muita energia nuclear e foi praticamente o retrocesso na energia nuclear que aumentou a dependência no gás russo e que causou... Você vê também nesta equação a volta da Europa a ser um grande player não só na parte de energia solar para depender menos da China e também recuperar o seu protagonismo na energia nuclear? Eu acho que são duas questões bem diferentes. Na energia solar, eu diria, aceita a derrota e use as placas chinesas, porque... de fato elas são mais eficientes, são boas. Os chineses atingiram um nível de preço, um nível de perfeição, tem uma escala, não vai dar murro em ponta de faca lá. Eu acho realmente bobagem competir com os chineses. Agora, eu sou uma das pessoas que acredita em economias abertas, acredita em comércio global, acredita que isso é melhor para o mundo. Se você vai para esse novo mundo todo compartimentado, todo cheio de barreiras de importação, se você tem medo que a China amanhã vai usar o domínio que tem sobre o mercado de placas para estrangular a Europa, duvido. Não é uma coisa necessária tão no curto prazo que você possa usar para estrangular um outro, seria uma... Enfim. Então, eu acho que nas placas solares, também acho bobagem aqui no Brasil, uma grande bobagem aqui no Brasil, a gente colocar imposto sobre a entrada de placas solares. Quer dizer, enfim, a gente precisa reduzir as nossas emissões. Enfim, então, acho que tem certas coisas que você fica assim, boca torta de cachimbo. Você está acostumado a proteger a indústria, então você protege o que não tem que proteger, o que você dá um tiro no pé. Mas, enfim, isso nas placas solares. Na energia nuclear, que eu sem dúvida não sou um conhecedor profundo do assunto, mas eu acho que houve um erro de julgamento enorme. Quer dizer, as pessoas se apavoraram diante de Fukushima. Exatamente. Quer dizer, você teve o acidente de Fukushima, já tinha tido Chernobyl, mas Chernobyl era, enfim, barbeiragem grossa. Mas Fukushima não eram russos, eram japoneses, gente cuidadosa, que faz um negócio state of the art, tal, né? E deu um acidente. Aquilo provoca uma reação popular, e eu acho que sem muita análise, sem muita... A França não abandonou o seu programa nuclear. Verdade. Foi a Alemanha que teve uma reação impulsiva. Coisa rara dos alemães. Exatamente. Rara recentemente, na história recente. Mas, enfim, tiveram uma reação impulsiva e abandonaram o seu programa. Abandonaram numa época em que talvez a questão do aquecimento global, embora já fosse conhecida, não estava tão candente como é hoje. Então, abandonaram completamente. Aqui eu acho que vão ter que voltar. E aqui eu acho que devem voltar. Quer dizer, eu não vejo como se a gente... Porque não é que a gente tem que atingir o net zero. A gente tem que atingir o net zero num horizonte de tempo não muito dilatado. É isso. Então... você precisa... Porque se você tivesse até o fim dos tempos, você esperava a fusão nuclear. Né? Isso, também é nuclear, mas não é fissão, é fusão. Você esperava a fusão nuclear e isso vai resolver, mas a fusão nuclear talvez nunca chegue. E se chegar um dia, nunca será antes de 2050. Então, e até lá, enfim, o mundo estará numa situação muito, muito difícil. Então, eu acho que não há como resolver a equação do net zero sem a adoção de uma boa parte vinda de energia nuclear. Agora, Candi, entrou uma variável recente nesse jogo de energia e descarbonização
que foi o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial consome muita energia. Todas as perspectivas é que até 2026 entra praticamente um Japão em consumo de energia. E isso, evidentemente, faz com que países como os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos de Donald Trump, aposte ainda mais na energia fóssil, porque fala, esse negócio de transição energética aqui, eu não vou perder a corrida tecnológica por falta de energia. Como você vê o advento da inteligência artificial e essa demanda de descarbonização? Elas são incompatíveis ou elas são compatíveis? Ou elas podem ser ainda mais um propulsor para novas pesquisas e novos avanços nessa área de descarbonização e energia limpa? Dessas escolhas de Sofia, né? Desses dilemas difíceis. Quer dizer, você não consegue parar o progresso. Quer dizer, você ter acesso a uma tecnologia como a inteligência artificial e dizer, olha, eu não vou usar. Se fosse uma economia centralizada, soviética, tal, você até podia. Mas numa economia capitalista, numa economia de mercado, não é algo factível, não é algo sensato. Você imaginar que isso não vai... Você não consegue segurar, não consegue conter a força disso. Exige muita energia, vai exigir muita energia, vai na contramão da questão do aquecimento. São duas... Acontece. São duas forças que se opõem, você vai ter que lidar. Mas teve uma coisa muito interessante agora, que foi o DeepSeek. Quer dizer, a inteligência artificial chinesa, que deu uma chacoalhada aí no mercado, porque teria conseguido fazer, usando muito menos recursos, e imagino que também muito menos energia, do que os programas, os ChatGPT, os programas todos que estão sendo usados. Então, eu tenho a impressão, a gente não pode fazer pouco do processo, nem fazer pouco do engenho humano. Quer dizer, o engenho humano vai inventar formas da gente consumir menos energia, não tem nenhuma dúvida disso. O que eu não concordo é com a gente dizer, o engenho humano resolverá, vamos cruzar os braços, vamos continuar aqui gastando porque eles vão resolver, sem fazer nada. Quer dizer, voltando para o preço do carbono, o preço do carbono é uma forma de acelerar o engenho humano. Sim. Porque na hora que você cria um preço para o carbono, você torna essas tecnologias que usam menos energia mais competitivas do dia para a noite. Então elas ganham escala e daí elas podem se desenvolver. Se você não fazer elas ficarem competindo com os combustíveis fósseis baratos, você atrasa essa evolução em muitos anos. É verdade. É verdade. Eu entendo que o engenho humano vai ajudar cada vez mais, não só na história de consumir menos energia, como também inventar novas tecnologias. E o Brasil parece que tem uma grande oportunidade nisso, os famosos data centers de inteligência artificial se instalarem no país justamente porque geram energia limpa. Isso parece ser uma coisa, como uma vocação nossa, que se nós soubermos aproveitar. Você vê o Brasil despontando nessa área de atrair investimentos aqui, principalmente desses grandes data centers de inteligência artificial por causa da nossa matriz limpa? Eu acho que tudo que necessite energia limpa, abundante, nós seremos muito competitivos. Não vejo poucos países que possam ser tão competitivos contra a gente. A gente já tem hoje essa matriz energética mais limpa do mundo. A gente tem essa possibilidade de ter energia limpa. Agora, a energia limpa, né? Então, só ela, quer dizer, pega a energia solar, só ela já é ótimo. Daí você pode, então, usá-la direto, fabrica alumínio com ela, pronto. Alumínio é energia enlatada, exporta alumínio. Ou você pode mover data centers com ela, você já está acrescentando algum valor. Você pode fazer amônia, que é essencial na agricultura. E a amônia, se eu não me engano, as emissões de amônia no mundo são mais do que as emissões do Brasil. Enfim, então você pode fazer amônia já acrescentou o valor. Você pode fazer hidrogênio verde, fazer o e-metanol, e com o e-metanol, que é o único combustível, é o melhor combustível para substituir o diesel nos navios de longo curso. Aí você está usando não só a energia solar limpa, como você está usando o CO2 vindo de processos biológicos. Então, a gente vai ter...
é um país, será a nossa commodity, mas a gente vai poder acrescentar valor agregado a essa commodity. Enfim, é um potencial enorme que o país tem. E, Candi, você entende que esse grande potencial se resolve parte a mercado? Como o governo, os governos estaduais principalmente, podem entender isso como grandes alavancadores? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade em políticas nacionais, de orquestrar essas políticas nacionais com os estados subnacionais. Como é que os estados podem entender isso como um grande alavancador para investimento, principalmente para atração de investimento privado? Enfim, naturalmente você tem todo o financiamento de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia estadual. Você tem os centros estaduais de desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que nós precisamos ter centros de desenvolvimento de tecnologia ligados à floresta, por exemplo, na Amazônia. Acho que isso falta muito. O professor Carlos Nobre tem falado insistentemente disso e acho que ele tem toda a razão. E nós temos aqui em São Paulo centros de tecnologia extraordinários. Enfim, esses processos todos não saem do nada. Você fazer hidrogênio verde, você precisa de financiamento. Financiamento federal. Recentemente o BNDES fez uma concorrência para financiar a produção de hidrogênio verde, ainda em planos piloto. Enfim, você precisa de orientação de investimentos nessa direção, isso é óbvio. Mas eu acredito muito no mercado, Felipe. Sim. Eu acredito muito que o mercado, assim, se você não atrapalhar, a demanda virá e o mercado se instala para produzir essas coisas. Candi, você entende que o Brasil, liderando esses dois programas fundamentais que a gente está falando aqui, da energia renovável e descarbonização, que nós já somos líderes, e um programa avançado nessa área de recuperação de terra degradada e, evidentemente, assumir uma meta de desmatamento líquido confiável, né? E o terceiro, essa história do mercado de carbono comum com a comunidade europeia. Você acha que esses podem ser três motores importantes para a preservação do meio ambiente e impulsionar a volta do crescimento econômico sustentável? Olha, eu acho que se nós tivermos essas três coisas, nós ganhamos a guerra. A gente vence, a gente sai como vencedor desse novo ciclo econômico de baixo carbono. Eu acho que você enumerou aí, enfim, coisas que são necessárias e suficientes para a gente se destacar muito nesse mundo. E você acha que nós teremos um consenso sobre esses temas até a COP30? Você acha que a gente está maduro o suficiente para ter consenso em torno desses temas? Tem muito para avançar em termos de consenso. Primeira coisa que a gente precisa ter é perceber que nós estamos todos no mesmo barco e que todos temos a ganhar com isso. Então, acabar com essas oposições superficiais e preconceituosas que nós temos. Primeira coisa, quer dizer, combater o aquecimento global, a economia vegetal, isso não é uma coisa da esquerda. Isso não é uma coisa que está junto com políticas identitárias, por exemplo. Isso é uma coisa de crescimento econômico. Isso é algo que virá, que é necessário. Enfim, é responder a uma realidade inexorável que está aí e onde o Brasil pode se destacar. É uma coisa que alinha interesses de vários setores no Brasil. Então, a oposição que durante algum tempo a gente notou com o agro, hoje eu sinto que começa a ser superada, especialmente com uma boa parte do agro, que é um agro exportador, moderno. Então, essa oposição não faz sentido nenhum. Ao contrário, quer dizer, quando a gente puder ter um mercado comum de carbono, a gente vai poder medir que as emissões da agricultura tropical são muito inferiores às emissões da agricultura em zona temperada. Enquanto a gente ficar brigando, a gente não vai ter isso. Então, a gente tem uma vantagem comparativa adicional no nosso agro imensa. Quer dizer, na nossa pauta de exportações para a China, por exemplo, a gente pode ter créditos de carbono na pauta. A China vai ter dificuldade com isso, vai precisar. E a China agora que o Trump resolveu se tornar o inimigo público número 1 do clima e tudo, a China está mostrando uma inclinação grande de se tornar mais atuante nisso. Vai querer ter créditos de carbono. Para o nosso agro, isso, enfim, junta
né, a fome com a vontade de comer. Então, eu acho que, enfim, a gente fortalecer essas alianças aqui internamente é muito importante. Eu acho que a gente pode avançar bastante nisso até a COP, acho que a COP pode ser um catalisador, mas eu acho que o caminho é longo, embora eu veja assim, lideranças excelentes, os dois setores começando a conversar e começando a se desenvolver sobre isso. Você criar a consciência também no nível político, eu acho que é um trabalho importante. Eu não acho que exista má vontade com isso. Eu acho que exista talvez pouca compreensão. Muitas vezes. Então, e você tem que explicar. Você tem que saber, enfim, transmitir a importância disso. E você precisa ter bons exemplos, né? Na hora que você começa a ter bons exemplos, você começa a ter áreas recuperadas sendo... produzindo créditos de carbono e vendendo, você começa a ter reconhecimento de produtos verdes, tal, ganhando um preço melhor, tal. Eu acho que isso, enfim... tem aquela história, nothing succeeds as much as success. Né? Nada tem tanto êxito quanto êxito. Quer dizer, você vai alimentando um caminho, vai evoluindo. E, Candi, você está envolvido em várias organizações que estão discutindo essa questão ambiental, crédito de carbono, etc. Vocês estão sendo chamados para participar dessa montagem de uma agenda comum ou vocês estão tendo conversas paralelas para criar um consenso? Como é que está sendo o trabalho da costura para aproveitarmos essa grande chance que é a COP30? Olha, eu entrei nisso de aprendiz há alguns anos, quer dizer, basicamente, enfim, por um interesse, pelo fato da nossa atividade no Pantanal, que você mencionou, ser muito ligada à proteção ambiental, e fui percebendo a oportunidade e a necessidade de coordenar esforços e muita gente, enfim, pensando no mesmo assunto, ao mesmo tempo, podendo fazer uma coordenação. Então, eu tenho participado de vários grupos onde isso se discute. Onde se discute, inclusive, a COP30, onde se discute políticas para os setores. Tal. Isso está ganhando corpo com grande velocidade, eu sinto. Quer dizer, cada vez mais eu sinto as pessoas envolvidas com isso e gerando consequências práticas, enfim, projetos de restauração ambiental, projetos de lei para o mercado de carbono. A própria aprovação do mercado de carbono acho que já contou com um bom apoio dessas iniciativas, né? Elas não estão muito formalizadas, Felipe, e eu nem sei se é necessário que sejam. Quer dizer, eu acho que elas percolam melhor na sociedade, na economia, se elas tiverem esse elemento de voluntarismo e de dedicação, de espírito público. Candi, você acha que esse acordo com a comunidade europeia, nós precisamos avançar muito nessa questão ambiental, inclusive para quebrar a certa barreira que existe contra o agronegócio? Você acha que isso pode ser vamos dizer assim, uma contraposição importante para os europeus entender que isso pode ser uma super vantagem comparativa não só para o Brasil, mas para esse grande mercado comum? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que você criar... vamos buscar o que nos aproxima, não o que nos separa. Exatamente. Vamos trabalhar sobre o que nos aproxima. Então, esse interesse em reduzir emissões, talvez seja uma coisa que nos aproxima e onde nós podemos nos reforçar reciprocamente. Podemos trabalhar e não, enfim, ficar brigando porque nós produzimos de uma maneira tão mais competitiva do que eles e a agricultura deles, enfim, está sendo prejudicada. Minha última pergunta para você é: você acha que os Estados Unidos, nessa gestão Trump, vai se isolar do mundo nessa relação de discutir as questões de descarbonização? Como você disse, você acha que isso vai criar um vácuo que outros países vão começar a buscar alianças estratégicas para avançar com a descarbonização e isolar os Estados Unidos? Eu acho que o Trump está fazendo força para isso, mas acho que não vai dar certo, porque eu acho que os americanos são melhores do que isso. Quer dizer, você já viu o Michael Bloomberg já anunciando que vai financiar o INCC. Eu tenho certeza, enfim, que na Califórnia, enfim, você continuará a ter iniciativas. E, gente, os acidentes ambientais vão continuar a acontecer. Verdade.
Eu estava vendo agora, veja os acidentes de Los Angeles, veja a repercussão que tiveram. Não foi porque morreram 25 pessoas ou 28 pessoas. Já morreu muito mais gente em outros acidentes dos Estados Unidos. A indústria de seguros está deixando de segurar em diversas áreas nos Estados Unidos. Isso que aqui no Brasil seria grave, as pessoas não estão preocupadas com o prejuízo da seguradora. As pessoas estão preocupadas, assim, nos Estados Unidos, se a sua casa não tem seguro, a sua casa não vale nada, porque você não pode vender. Porque todo mundo que compra com financiamento hipotecário. E o financiamento hipotecário o banco só dá se tiver seguro. Então, se a sua casa não tem seguro, ela vale zero. E você imagina, quer dizer, para os Estados Unidos, para os americanos que fazem boa parte da sua poupança baseados nos seus imóveis, de repente a perspectiva do imóvel não valer mais nada porque a seguradora não segura. Então, quando começa a doer no bolso, não são as 28 mortes. Quando começa a doer no bolso, a sociedade se mexe. Então, eu acho que, ainda que o Trump fique completamente míope e obcecado com essa questão de ser contra qualquer atividade para lidar com esse problema real, que não é o problema inventado, eu acho que a sociedade é mais esperta que isso. É bom ver que a sociedade e o mercado vão se sobrepor nessa grande agenda do meio ambiente, né? Eu acho que sim. E como você falou, ela vai ser fundamental para o nosso crescimento econômico sustentável, né? Alguma coisa que faz falta, que desde os anos 80 a gente vê nesses nossos eternos voos de galinha, não consegue ter um crescimento sustentável. Quem sabe agora vai ser a grande oportunidade do Brasil. A oportunidade está aí. Essa nós aproveitá-la, né? Precisamos aproveitar. É isso mesmo. Candy, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista com o Dávila. Foi muito bom esse papo esclarecedor sobre um tema fundamental para o nosso futuro. É um assunto que eu gosto muito e grande prazer poder discutir com vocês. Obrigado. Tá. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.